Olá, nesse vídeo eu vou trabalhar o tema gestão do ciclo de caixa dentro ainda do grande tema indicadores de desempenho. Esse tema também está abordado lá no capítulo 2 do livro, Contabilidade Gerencial para Ferramentas de Desempenho Empresarial. Essa é a capinha dele aqui, fundo, né? É um livro pela editora Atlas, Gen Atlas, e também é acessível para pessoas, para as faculdades que adotam o serviço Minha Biblioteca. Então, o ciclo de caixa é super importante que você tenha essa visão visual, né? Essa visão gráfica do ciclo de caixa, tá? Então, coloque na linha do tempo o dia que a mercadoria chegou, o dia que ela foi vendida, o dia que ela foi paga e o dia que ela foi recebida. Então, isso aí tem muito a ver. Se você consegue enxergar isso, você consegue explicar, entender, né, e explicar para um gestor o que acontece com o ciclo de caixa. Então pega um exemplo aqui, na data zero a mercadoria chegou na empresa, passou um tempo, ela foi vendida. Quer dizer que durante todo esse tempo aqui, esse espaço de tempo, ela ficou estocada. Isso aqui então você vai chamar prazo de estocagem. Quem que toma conta desse tempo? Em tese é o gerente de produção, é o gestor de produção, né? O espelho disso, do prazo de estocagem, no balanço, ele vai aparecer na conta chamada estoque. Estoque de matéria-prima, estoque de semi-acabado, estoque de produto acabado. E lá depois que a mercadoria foi vendida, um tempo depois ela é recebida. Então esse pedaço aqui, do dia que foi vendida até o dia que ela foi recebida, a gente vai chamar de prazo de recebimento. Isso aqui então é gestor comercial que toma conta, né? O espelho disso financeiro no balanço é o chamado contas a receber, né? E do dia que chegou a mercadoria, a matéria-prima, até o dia que ela foi paga, é o tempo que a gente vai chamar de prazo de pagamento, que tem como gestão o gerente de compras, né? E o espelho monetário dessa conta é fornecedores ou contas a pagar, né? Então, quando a gente olhar a soma do ciclo de caixa, né, você vai somar o dia que a mercadoria, o prazo de estocagem mais o recebimento, vai dar o chamado ciclo operacional. Entre o ciclo operacional e o dia que foi pago, vai ter um gap aqui nesse exemplo, que seria o ciclo de caixa, né? Caso contrário, quer dizer, se o pagamento ao fornecedor ocorresse depois do recebimento, num outro exemplo aqui, aí o ciclo de caixa seria favorável, né? Então, o ciclo de caixa ou ele é favorável ou ele é desfavorável, eventualmente seria zero, né? O que é muito improvável. Bom, então com esse slide aqui a ideia era discutir esse tema aí chamado ciclo de caixa. O prazo de estocagem tem muito a ver com o tempo de reabastecimento pelo fornecedor, tem a ver como a empresa opera, se produz por encomenda, make to order, ou make to stock, produz para estoque, se o tipo de produto é perecível ou não é perecível, né? Já o prazo de recebimento tem a ver com o poder de barganha dos clientes, o tipo de produto, se é um produto de consumo, se é um produto permanente, mais durável, né? Hábitos de venda também, então se é uma empresa de escola, se é academia, existem alguns métodos, alguns modos operandi de receber antecipado. E o fornecedor já tem a ver com o poder de barganha junto aos fornecedores, tá certo? Então, um exemplo aqui que a gente pode fazer uma dinâmica rápida aqui, é a gente colocar aqui o seguinte exemplo da situação A, em que a estocagem é de 30 dias, recebimento 45 dias, pagamento 60 dias. Posso fazer um outro exemplo, que é a empresa B, estocagem, sei lá, 20 dias, recebimento 30 dias, pagamento 60 dias. Certo? O erro aqui comum que algumas pessoas cometem é falar assim, olha, recebe em 45 dias, paga em 60 dias. Que moleza, né? Mas na verdade a conta não é bem assim. Porque se a gente botar na linha do tempo,
No dia zero, a empresa recebe a mercadoria. Recebe a mercadoria. Quantos dias depois ela vende? No dia 30 ela vende. E 45 dias depois, portanto no dia 75, a empresa recebe. Então todo esse pedaço aqui você vai chamar de ciclo operacional, né? Ou seja, o tempo que demora para a mercadoria virar caixa, tá? Então tem uma estocagem de 30 dias, um recebimento de 45 dias. E que dia que se paga a mercadoria? No dia 60. Então no dia 60 ocorre o pagamento. Então esse aqui seria o prazo de pagamento. Portanto, nesse exemplo aqui, ó, o ciclo de caixa é desfavorável em 15 dias. Ciclo de caixa desfavorável. Tá certo? É isso aí? Legal. E aí, então você pode fazer o próximo exemplo, que é 20, 30, 60. Né? 20 para estocar, 30 para receber e 60 para pagar. Então ficaria assim, ó, no dia 0 chega a mercadoria, 20 dias depois ocorre a venda, no dia 50, que é 30 dias depois, ocorre o recebimento. E que dia que você paga? No dia 60. Portanto, o ciclo de caixa agora passou a ser favorável, né? A empresa fica com caixa 10 dias em folga. No anterior, ela ficava 15 dias com um buraco, com um gap. Agora ela fica com 10 dias de ciclo de caixa. Tá certo? Eu recomendo então você fazer esse gráfico aplicado à sua realidade. Bom, dois indicadores então aí a gente usa para fazer, na verdade três, né? Quer dizer, o ciclo de caixa, o working capital e o cash conversion, né? São três indicadores que são utilizados para medir a gestão do ciclo de caixa. Ciclo de caixa a gente acabou de falar, que é ciclo de caixa em dias. O working capital já é uma mensuração monetária, né? E cash conversion já é quando você faz FCO dividido por EBITDA, né? EBITDA. Tá legal? E é muito importante aqui que o FCO, fluxo de caixa das operações, fique realmente bem limpo de outras transações que não tenham impacto no EBITDA, né? É lógico que sempre vai ter um imposto de renda, né? Mas outros itens que possam ser classificados como fluxo de caixa operacional, que você deixe eles em outra linha de fluxo de caixa, em outras atividades, investimentos, financiamentos, exceto fluxo de caixa operacional, porque fica mais fácil de monitorar a conversão, né? Bom, se o ciclo de caixa é positivo, então a empresa tem working capital positivo, quer dizer, a soma do contas a receber mais o estoque menos o fornecedor vai dar um saldo positivo. E, portanto, o conceito aqui é que a empresa investe recursos no ciclo. Então, provavelmente, muito provavelmente, o cash conversion vai ser menor que o EBITDA, né? Principalmente quando crescem as vendas, né? E se o ciclo de caixa é negativo, significa que o working capital, provavelmente o working capital é negativo, né? Provavelmente porque pode ter exceções, tá? Então, se você fizer essa conta aqui, ó, vai dar negativo. Então, se o working capital é negativo, significa que a empresa não investe. Alguém banca esse ciclo. E esse alguém pode ser fornecedor ou pode ser clientes. E aqui então a gente poderia incluir também adiantamentos de clientes, né? Adiantamentos de clientes entrariam aqui também junto, descontando junto com o fornecedor, tá? Então a tendência dessa empresa é ter um cash conversion maior que EBITDA, né? Desculpa, o cash conversion não, mas o FCO maior que EBITDA, né? Portanto, o cash conversion seria mais que 100%. Então, FCO menor que EBITDA, FCO maior que EBITDA, tá? E aí aqui o cash conversion, né? O cash conversion no lado de lá provavelmente vai dar maior que 100%, né? Principalmente quando cresce a venda. Essa é a tendência, né? E aqui menor que 100%, né? E principalmente quando cresce a venda, tá?
Então existem aí possibilidades aí. Aqui assim uma classificação mais genérica, né? Mas o que importa aqui é que você mede o ciclo de caixa em dias, mede o working capital em valor, converte isso aí depois para venda e mede o cash conversion. Então esses são os 3 indicadores aqui que acabou ficando ruim aqui na hora de mostrar, na hora de converter do PowerPoint para o Notability, né? Mas eu vou tentar explicar aqui, tá? Então o ciclo de caixa em dias é um indicador mais operacional, né? Portanto é mais chão de fábrica, vamos chamar assim, né? Porque uma das coisas importantes aí é que o indicador seja inteligível, né? O working capital em porcentagem das vendas já é mais sofisticado, né? Já é um indicador mais sofisticado. Você tem que apresentar conta de balanço para as pessoas. Então isso aqui já é mais sofisticado, tá? E o cash conversion ainda é mais sofisticado ainda, que seria pegar o FCO dividido pelo EBITDA, né? Mas esse aqui ele é bem útil para empresas de serviços que não têm estoque, né? Então empresas de serviços usariam bastante o cash conversion. Um exemplo aí é a HP, né? Que tem uma matéria aí na imprensa falando que o cash conversion, como que o cash conversion é utilizado na HP, tá? O working capital sobre receita é porque geralmente você mede ele relativo, né? Então não adianta simplesmente dizer que se o contas a receber, se o working capital diminuiu, isso é bom, né? Você tem que sempre fazer proporcionalmente às receitas, né? Então working capital sobre receita. E ciclo de caixa em dias a gente já viu que é fazer aquele modelo visual. Portanto, o ciclo de caixa em dias é um indicador do tipo leading, né? E esses dois aqui seriam do tipo lagging, que a gente já abordou num outro vídeo, né? Um indicador de consequência de resultado e um indicador de processo, né? De se mostra se a iniciativa está melhorando e o outro, se a iniciativa está sendo feita, que é o leading, e se está dando resultado, que é o indicador do tipo lagging. Legal? Espero que esse vídeo aí tenha ajudado você nesse tema chamado gestão de ciclo de caixa, tá? Resumidamente falando aqui, nós temos então que sempre olhar 3 indicadores aí, os 3 indicadores que são ciclo de caixa em dias, né? O working capital em porcentagem da receita e o cash conversion, que é FCO sobre EBITDA, tá? O ciclo de caixa em dias ele é muito útil para fazer o time de vendas, produção e compras raciocinar em termos de ciclo de caixa. Então, a gente é um tipo de indicador que integra os esforços, né? Por quê? Porque gerente de compra, gerente de vendas, gerente de produção, se eles forem medidos, ter uma única meta, que seria a meta interdependente, eles vão se esforçar quando alguém, a área comercial, tiver que dar mais prazo para o cliente, por alguma razão, eles já se articulam e aí o cara de produção tenta diminuir o prazo de estocagem ou a pessoa de compras tenta melhorar o prazo com o fornecedor. Então são indicadores aí que podem ajudar a integrar a equipe de vendas, produção e compras a pensar em fluxo de caixa. Até o próximo vídeo aí, espero que você tenha aprendido sobre esse tema aí, gestão do ciclo de caixa. Obrigado.